Muito bem, bom dia, meus alunos do primeiro ano da mineração, turmas 2 e 3. Sejam todos vocês muito bem-vindos, tá? O pessoal vai chegando aos poucos aí, nós já vamos começar a aula e à medida que o pessoal for chegando, vai acompanhando, ok? Muito bem, nós estamos no capítulo 5, não é isso? Nós estamos é, 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 Nós estamos no capítulo Funções Químicas. Vamos direto lá para minha janela, tá? Então, já está aí aparecendo para vocês o cronograma. Nós estamos aqui hoje, no dia 2 de fevereiro, 2 de fevereiro, tá? Então, estamos dando continuidade ao capítulo 5, que é o capítulo das funções químicas. Hoje a gente vai estudar, além de ácidos, nós vamos estudar hoje notação e nomenclatura de ácidos e bases. Bases é o que a gente também chama de hidróxidos, né? Sendo que o mais famoso é a soda cáustica. Então, hoje, basicamente, nós vamos estudar duas funções, os ácidos e as bases. Depois nós teremos mais uma aula, lá no dia 9, na semana que vem, tá? Lá na quarta-feira da semana que vem, em que a gente fecha o capítulo, lá no dia 9 de fevereiro, estudando sais e hidretos, notação e nomenclatura. Notação é como escrever a fórmula. Nomenclatura é como dar o nome, né? A gente está fazendo um estudo mais sucinto, né? Um estudo mais resumido, dada a circunstância em que nós estamos, né? O conteúdo que a gente está estudando, ele está menor do que o normalmente seria feito em sala de aula presencial, né? Mas isso não causa nenhum prejuízo para a gente, né? E na próxima quarta-feira, no dia 9, né, no período de 9 a 23 de fevereiro, ficará aberto o questionário, né? Então, já na semana que vem, na quarta que vem, a gente já vai abrir o questionário, já estará aberto para vocês. Alô? Oi, pode falar. Desculpa, pessoal, eu abri o áudio sem querer. Oi? Eu abri o áudio sem querer, desculpa. Ah, não, sem problema. Tranquilo, tranquilo. Mas aqui, se alguém tiver alguma dúvida, é aquilo que eu falo toda aula, né, gente? Se alguém tiver alguma pergunta, um comentário, quiser tirar qualquer dúvida, pode abrir o áudio a qualquer momento, tá? Pode interromper a aula em qualquer momento e, e perguntar, comentar, qualquer coisa, tá? Ainda mais nesse tipo de aula, que é aula remota, né? A gente tem um contato só virtual, então é importante que vocês, assim que tiverem, em qualquer momento, qualquer dúvida, por favor, interrompam. Muito bem. Então, vamos já direto lá na nossa apostila de funções químicas, né? Nós estamos nessa apostila aqui, ó, que está lá, essa apostila, está lá na apostila do capítulo 5, que está lá na sala do Moodle, né? Está lá no bloco do capítulo 5, e nós estamos aqui, vamos lá na página 4, relembrando aquilo que já foi falado nas duas últimas aulas. Qual é a base de raciocínio nosso? São as cargas elétricas. Então, essa tabela aqui de cargas elétricas, tá? Essa tabela aqui, essa tabela aqui, ela mostra para a gente quais são as possíveis cargas elétricas que os átomos,
os diferentes átomos dos elementos químicos podem assumir. Os átomos, os metais assumem cargas positivas, né? Lá, lítio, sódio, do lado esquerdo, lá, lítio, sódio, lá, sódio carga mais 1, cálcio carga mais 2, o ferro pode assumir duas cargas diferentes, né? Mais 2 e mais 3. Então, os metais, tem alguns metais que têm várias cargas elétricas possíveis, né? Não se esqueça que a gente está chamando essas cargas elétricas de NOx, em homenagem ao oxigênio, né? Em homenagem ao nosso amigo oxigênio, né? Que é esse cara aqui, ó, esse bacana aqui, ó, que é aquele elemento químico que forma ligações com todos os outros da tabela. Então, essa carga elétrica tem esse nome NOx, em homenagem ao oxigênio. É claro que exceto essa turma aqui, né? Exceto essa turma aqui, ó. Exceto a turma dos gases nobres, né? Que não formam ligações químicas. Então, eles não assumem nem carga positiva e nem carga negativa. Bom, então, feita essa revisão, né? Essa revisão do assunto NOx, nós vamos direto lá para a página 9 da nossa apostila, que óxidos nós já vimos, né? Então, agora nós já estamos em hidróxidos, tá? Então, o que são hidróxidos? Os hidróxidos, né, também são chamados de bases, eles também são chamados de bases, e são substâncias, é um grupo de substâncias químicas que possui como característica a presença desse ânion aqui, ó. Ânion, todo mundo lembra, é de carga negativa, né? É do ânion hidroxila. É do ânion hidroxila. Esse ânion hidroxila, essa palavra hidroxila vem de hidro, vem de água. Aqui, ó, água, ó, hidro. O que significa isso? Que os hidróxidos, eles são formados a partir de uma reação química, tá? Da água com um óxido. Então, hidroóxido é uma reação, é formado, os hidróxidos, eles são formados pela reação da água com um óxido, que a gente já estudou anteriormente, né? E qual é o resultado disso? É a presença desse ânion chamado hidroxila, e a fórmula geral é muito simples. Essa função é a mais fácil de estudar. Olha aqui a fórmula geral, ó. A gente escreve do lado esquerdo o símbolo do metal, tá? Então, para formar hidróxido, o elemento que liga na hidroxila é um metal. Se é metal, a carga elétrica, olha lá, ó, é positiva, a gente está chamando de mais X, tá? Que vai ligar na hidroxila, que é negativa. A hidroxila tem carga menos 1. A hidroxila é formada pelo oxigênio e pelo hidrogênio. O oxigênio é menos 2, o hidrogênio é mais 1, menos 2 mais 1. A hidroxila tem uma carga negativa menos 1. E como é que faz essa fórmula? Muito fácil. Pega o valor de X, multiplica aqui. Olha lá. Esse X que estava aqui, ó, multiplica aqui embaixo. Pega o 1, esse 1 aqui, ó, 1, então, ali é menos 1, né? Está só o menos ali, mas é menos 1. Pega esse 1 sem a carga, e multiplica aqui no metal, ó. Então, esse 1 que estava aqui, ó, multiplica aqui embaixo no metal. É muito fácil fazer a fórmula de um hidróxido. Então, repetindo, qual é a característica básica dos hidróxidos? É a presença desse grupamento, ó, OH, ó, tá vendo?
Tá? Esse hidróxido mesmo aqui, ó, que eu estou nele agora, o NaOH, é o hidróxido mais importante que tem, que é a chamada soda cáustica. O nome dele é hidróxido de sódio, mas o nome comercial dele, o nome industrial é soda cáustica. Se a gente... Aqui nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 exemplos. Como é que se chegou a essas 5 fórmulas aqui? Ó? Quer ver? Vamos voltar lá? Vamos voltar lá na nossa tabela de inox? Vamos voltar lá. Olha lá. Vamos pegar, por exemplo, o magnésio. Esse aqui, ó, magnésio. Magnésio, olha ele aqui, ó, magnésio. A carga elétrica dele ali qual é? Mais 2, né? Mais 2. Então, se a gente for lá a carga dele é mais 2. Mais 2. Ih, meu 2 aí saiu feio pra caramba, né? A hidroxila é menos 1. É menos 1. Tá? O 2 vem para cá, o 1 vem para lá. Tá? Tem que manter o parênteses, tá? Então fica MgOH2. O alumínio, se a gente for lá naquela tabelinha nossa lá, olha ele aqui, ó, o alumínio, ó. Olha o alumínio aqui. Qual é a carga elétrica do alumínio? A carga elétrica do alumínio é positivo mais 3. Aí a gente voltando lá, ó, mais 3, ó, mais 3. Oxi, esse 3 aí saiu. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Apaguei. Tá? Nossa, aqui é mais 3. A hidroxila é menos 1. 3 para cá, 1 para lá. Olha lá. Fica AlOH3. Esse hidróxido aqui, ó, o hidróxido de alumínio, ele é muito usado como medicamento, né? Ele é um antiácido. Ele tem outras funções, ele tem outras aplicações industriais, mas ele é essa substância é usada como um medicamento para combater gastrite, quem tem problema de azia, né? Acidez estomacal. E assim vai lá, o cálcio é 2, pum para cá, sódio é mais 1. Então é assim que se faz a fórmula dos hidróxidos. Vamos pegar um exemplo? Aqui. Então, olha aqui o rascunho. Aquele que eu acabei de falar com vocês. Né? Vamos pegar esse primeiro exemplo. Lítio. O lítio, lá naquela tabelinha, olha lá ele, ó, o lítio. Tem carga mais 1. Se ele tem carga mais 1, fica mais 1, menos 1, 1 para cá, 1 para a esquerda, 1 para a direita. Aí, nesse caso, gente, a gente, como o índice aqui, ó, aqui é 1, como esse índice aqui é 1, aí nesse caso a gente pode tirar o parênteses, tá? Então a fórmula fica LiOH. E qual é o nome que a gente vai dar para esse hidróxido? Hidróxido de lítio. Por quê? Porque o lítio só tem um valor de inox. Ele só tem esse valor aqui mais 1, ó, do lado esquerdo aqui, ó. Ele só tem esse valor. Então, se ele só tem um valor, o nome é hidróxido de lítio. Assim como o alumínio. Nós acabamos de mostrar lá aquela hora. Lá na tabela, o alumínio só tem um valor de carga elétrica. Olha lá. Olha lá o valor do alumínio aqui, ó. Opa, aqui, ó. O alumínio é mais 3. Gente, o alumínio não tem 3 valores de carga elétrica, não. Tem um valor que é mais 3, tá? Ok? Aí, nesse caso, quando a gente vai lá no exercício, alumínio mais 3, o 3 desce para a direita aqui, o 1 da hidroxila vem para cá. Aí, nesse caso, tem que manter o parênteses, tá? O parênteses tem que continuar aqui. Aí fica hidróxido de alumínio. Hidróxido de alumínio. Bom, aí surge a seguinte pergunta. E quando o
o elemento químico, ele possui, quando ele possui, quando o elemento químico possui 2 valores de inox, 2. Aí, nesse caso, a gente vai usar aquela nomenclatura que nós falamos lá na semana passada. Nós vamos usar o sufixo oso para o menor valor e o sufixo ico para o maior valor. Então, o cobre, por exemplo, o cobre, vamos lá naquela tabelinha, olha ele aqui, ó. Olha lá o cobre. Quantos valores o cobre tem? O cobre tem os valores mais 1 e mais 2. Então, ele tem 2 cargas elétricas possíveis, ok? Aí, na hora de dar nome, opa, né, que não aqui, a gente usa o sufixo oso para o menor valor, que é mais 1, e o sufixo ico, tá? Para o maior valor, que é o valor mais 2. E lembram da aula passada que eu falei que alguns elementos químicos usam a nomenclatura derivada do latim, da palavra em latim, que é o caso do cobre. São esses 4 aqui, tá, gente? São esses 4, ó. Essa nomenclatura derivada do latim é chamada de clássica. Se for o cobre, é cuprum. Por isso que fica cuproso, lá em cima, lá. Por isso que fica cuproso, é cuprum com sufixo oso. Cuprum com sufixo ico. Tá? O ouro também. Quando a gente for usar a nomenclatura clássica, aí fica auroso e áurico. Menor, maior. A mesma coisa no chumbo. Plumboso e plúmbico. Tá? E, no caso do enxofre, vocês estão lembrados da aula passada, né? Sulfuroso e sulfúrico. Ok, gente? Tá? Existe um hidróxido, deixa eu ver se eu localizo ele aqui, que é aqui não está aqui, deixa eu ver. Existe um hidróxido que é o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Vou buscar ele aqui, peraí. Vou localizar ele. Ele aqui. Achei. Lá na apostila, tá? Como a gente falou agora há pouco, os hidróxidos, eles são formados pela ligação da hidroxila, olha lá, da hidroxila, né? Aqui, da hidroxila, com um metal, ok? Mas tem uma exceção, que é essa exceção aqui, ó. É o chamado hidróxido de amônio, tá? Também conhecido como amoníaco. Então, o hidróxido de amônio, ele é resultante de uma reação da amônia, que é essa substância aqui, ó, com a água. Então, esse aqui é o hidróxido de amônio. Ele é uma exceção, tá? Por que ele é uma exceção, essa substância aqui, ó? O amoníaco. Porque não é um hidróxido metálico, não é formado por metal ligado na hidroxila. Tá? Esse produto é vendido nas mercearias, né? Tá? O amoníaco, também conhecido como hidróxido de amônio. Ele é usado em limpeza pesada, inclusive, muito cuidado, viu? Se alguém... Não recomendo manusear o amoníaco, né? Ele solta um vapor muito tóxico para nós, né? Assim, respirar aquilo ali é perigoso, né? Mas é um exemplo, tem uma grande aplicação industrial, tá? Essa substância aqui, ó, essa nossa amiga aqui, né, o hidróxido de amônio, tem uma aplicação industrial enorme, tá?
inclusive na fabricação de fertilizantes, por causa do nitrogênio, né? Fabricação de até de explosivos, na indústria de mineração, né? Usado para aqueles explosivos, o nitropenta. Então, o hidróxido de amônio é a matéria-prima para diversas indústrias. Só que ele não é um hidróxido metálico, ele é um hidróxido ametálico, ok, gente? Tá? Muito bem, esses são os hidróxidos. Beleza. Vamos passar para frente. Vamos passar. Agora nós vamos falar dos ácidos. Opa, dos ácidos. Os ácidos, existem duas categorias de ácidos, tá, gente? Existem os ácidos chamados de não oxigenados. Não oxigenados. O que significa isso? Os ácidos não oxigenados, o próprio nome já é autoexplicativo, não possuem a presença de oxigênio, são compostos sem oxigênio. Tá? Por isso que eles são chamados de hidrácidos. Hidrácidos, não tem oxigênio. E como é que a gente faz a fórmula de um ácido não oxigenado? Aqui, ó, muito fácil aqui do lado, aqui, ó. A gente escreve o símbolo do hidrogênio. Quer dizer então que ácido. Quer dizer então que ácido qual é o grupamento característico dos ácidos? Gente, só um pouquinho. Vem aqui, Mariana. Deixa aí em cima aí. Deixa aí. Gente, desculpa aí, a minha neta ali. Então, qual é a característica da função ácido? É essa aqui, ó. É a presença desse grupamento que é o hidrogênio com carga mais 1, tá? O hidrogênio tem carga mais 1. E vai se ligar a um ametal, olha lá, ametal, principalmente das colunas 6A e 7A. Principalmente das colunas 6A e 7A. Então, o hidrogênio fica positivo. Então, é claro que o ametal R vai ficar, ele é negativo. Quer dizer, vamos ver lá na apostila? Vamos ver lá na apostila, lá. Aqui, ó, naquela tabelinha. O hidrogênio, vocês estão vendo que o hidrogênio aqui, ele apresenta duas cargas. Mais 1 e menos 1. No nosso caso, dos ácidos, é o mais 1, tá? É o mais 1. E os elementos das colunas 6A e 7A só usarão ali as cargas negativas, tá? Aqui, ó, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 2, ok, gente? Então, nós estamos falando de cargas para o ametal da 6A e 7A, carga negativa. Então, vai ser menos 2 da coluna 6A e menos 1 da coluna 7A. Não estão vendo que são poucos ácidos não oxigenados? Olha lá, enxofre, selênio, telúrio, flúor, cloro, bromo e iodo. Esses aqui com a carga menos 2, e esses daqui com a carga menos 1. Olha lá. E como é que a gente vai dar o nome? Já vamos falar o nome de uma vez. A gente vai usar esse sufixo aqui, ó, hídrico. Então, se vocês colocar aqui o enxofre aqui, vai ficar sulfídrico. Não esqueça que o enxofre é esse cara aqui, ó. A gente tem que usar o sulfuro. Então, aqui, ó, vai ficar ácido sulfídrico, ácido selenídrico, aqui o selênio aqui, ó, de baixo, ácido telurídrico, ou, se for lá da coluna 7A, ácido fluorídrico, tá? Ácido clorídrico, olha o cloro aqui, ó, olha o cloro aqui, ó, tá? Ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodídrico.
Tem uma outra maneira também de dar nome, tem uma outra maneira, que é essa aqui, ó. A outra maneira é essa aqui. Usando o sufixo eto. Aí fica cloreto de hidrogênio, sulfeto de hidrogênio, tá, gente? Vamos fazer as fórmulas? Aqui, ó. Se a gente pega o enxofre, olha lá, o enxofre está aqui, ó. Aí ele aqui, ó, da coluna 6A, com carga menos 2, aí ele aqui, ó, com carga menos 2, como é que eu faço? Pego o 1, trago para cá. Pá, pego o valor 2, sem sinal, trago para cá. Aí fica H2S1. O índice 1, não precisa escrever, tá? Como é que é o nome desse ácido aqui? H2S? Ácido sulfídrico, também chamado de sulfeto de hidrogênio. Vocês da mineração, vocês estudam a classe de minerais, são sulfetos, né? Só que lá, os sulfetos, não são ácidos, são sulfetos de metais. Sulfeto de chumbo, que é a galena, se eu não estou enganado, né? Sulfeto de ferro, que é a pirita, sulfeto de mercúrio, que é sulfeto de mercúrio é o cinábrio, né? Acho que é. Então, mas quando o sulfeto está ligado ao hidrogênio, aí não é um mineral, é um ácido, ok? Aí esse outro aqui também, ó, hidrogênio mais 1, cloro menos 1, hidrogênio mais 1, cloro menos 1. Um para cá, um para lá, um não precisa escrever, a fórmula fica HCl. HCl. Como é que é o nome desse ácido? Ácido, coloca a palavra cloro aqui, ó. A palavra cloro ali em cima, fica ácido, aqui, ó. Ácido clorídrico. Ou, se você colocar a palavra cloro aqui, fica cloreto de hidrogênio. Esse ácido aqui, gente, ele é importantíssimo na indústria também, tá? Ele é muito importante, ele é uma matéria-prima básica da indústria, principalmente da indústria cloroquímica. E nós, seres humanos, eu acredito que também alguns outros animais, nós possuímos esse ácido no estômago. Ele faz parte, né, o ácido clorídrico, faz parte do famoso suco gástrico. Quando a gente se alimenta, né, o início da digestão, ô Jojo, o que foi? Gente, desculpa aí, as netas aqui, 2 netas pequenas, 2 anos de idade. Então, esse ácido aqui é um ácido presente no nosso estômago, né? Faz parte do suco gástrico. Né? Bom, vamos seguir. Da mesma forma que existem os ácidos não oxigenados, aqui os não oxigenados, existem também os ácidos oxigenados. O que são os ácidos oxigenados? São ácidos que possuem a presença de oxigênio, é claro. Possuem a presença de oxigênio na molécula. Como se obtém um ácido oxigenado? Um ácido oxigenado, ele é obtido por uma reação química. Então, vejam agora que a maneira de escrever a fórmula mudou, tá, gente? Até agora, a gente estava estudando a maneira de escrever a fórmula, que se chama notação, de uma maneira bem tranquila. Pegava o grupo funcional, ligava no caso que o hidrogênio positivo no ametal negativo, beleza. Olha lá no hidróxido, ó, mesma coisa. Pegava o metal, ligava no grupo funcional, multiplicava as cargas invertidas, olha lá, X para cá, 1 para lá, ok? Né? Olha lá os óxidos, mesma coisa, ó, 5 para cá, olha lá os óxidos. 5 para cá, 2 para cá, 3 para cá, 2 para lá.
Agora, essa sistemática vai mudar um pouco, tá? Nos ácidos oxigenados, a gente faz uma reação química entre um óxido ametálico, esse X aqui, ó, é a metal, tá? Esse X aqui é a metal. E ele vai reagir com a água e vai produzir o ácido com presença de oxigênio. E olha que interessante, a fórmula desse ácido, ela tem que ser escrita da seguinte maneira, assim, ó. Do lado esquerdo, a gente escreve o hidrogênio. Do lado direito, na extremidade direita, a gente escreve o oxigênio. E na posição central, o elemento X, tá? Que geralmente é um ametal. Enxofre, fósforo, cloro. Então, olha só. Esse exemplo aqui, ó. Esse anidrido aqui, ó. Esse anidrido, o anidrido sulfuroso, é o enxofre com carga elétrica mais 4. Quando o anidrido sulfuroso reage com água, vai dar H2, olha lá, ó, H2. Aqui tem um S, tá? Dois oxigênios com um oxigênio, ó. 2 aqui com 1 dá 3. Então a fórmula fica, tá? Deixa eu dar uma limpada na fórmula ali, ó. A fórmula fica H2, a fórmula fica H2SO3. E o nome? Como é que fica o nome? O nome fica. Nós vamos usar o mesmo nome principal sulfuroso, tá? Olha lá, quer ver? Tá? Só que, como esse ácido é derivado desse óxido, então lembrados que anidrido é um óxido de caráter ácido, né? Tá? Então, a gente simplesmente substitui a palavra anidrido pela palavra o quê? Pela palavra ácido. Pela palavra ácido. Mantém o nome principal, sulfuroso, tá? E troca anidrido por ácido. A mesma coisa aqui. Esse anidrido é o anidrido sulfúrico, tá? Esse anidrido é o anidrido sulfúrico, porque o enxofre aqui, Ico aqui, gente, Ico é o que tem maior carga, né? A carga dele lá na tabela lá de cargas é mais 6. Aí, esse anidrido, que é um óxido de caráter ácido, quando ele reage com a água, vai dar lá, ó, H2, ó lá, H2, S1 aqui, ó, 3 oxigênios aqui, ó, com mais um oxigênio, vai dar 4 oxigênios. Então, esse ácido, ele, deixa eu apagar isso aqui, tá? Esse ácido, ele é o famoso ácido sulfúrico, tá? Gente, o ácido sulfúrico, esse ácido, ele é uma matéria-prima da indústria química de base, talvez a mais importante da indústria química. A indústria do petróleo, o refino do petróleo, a indústria petroquímica, a indústria de fertilizantes, né, as indústrias que fabricam fertilizantes, as petroquímicas, medicamentos, a indústria farmacêutica, a gama de ramos industriais que utilizam o ácido sulfúrico é enorme. Teve um prêmio Nobel desse aí, eu não me lembro mais o nome dele, não sei se foi o Friedman, teve um desse aí, um prêmio Nobel da economia, que falou que a economia de um país, ela se mostra, a indústria de um país se mostra forte
conforme a quantidade de ácido sulfúrico que essa indústria utiliza como matéria-prima. Tá? Então, medicamentos, né? Indústria farmacêutica, indústria petroquímica, indústria de fertilizantes. Então, não é, se você colocar lá no Dr. Google, põe lá no Dr. Google, né? Hoje em dia todo mundo pode saber de tudo, né? É só consultar o Dr. Google. Põe lá, aplicações industriais do ácido sulfúrico. Você vai ver lá uma dezena de aplicações, né? Tá? Assim como a Bruninha mesmo, nós falamos dele, né? Quer ver? Nós falamos dela também, ó. Essa moça aqui, ó. A soda cáustica, ela aqui, ó. A soda cáustica é a mesma coisa, tá, gente? A soda cáustica, indústria de cosméticos, indústria de material de limpeza, fabricação do alumínio. O alumínio, em Ouro Preto, tem uma fábrica, que é a Dite Abila, a antiga Novelis, que usa como matéria-prima a soda cáustica. Né? A soda cáustica é usada para dissolver a bauxita, né? Não estou falando grego com vocês, não, né? Vocês são estudantes da mineração, né? A bauxita é uma rocha cujo principal componente é esse aqui, ó. É esse aqui, ó, a bauxita, ó. Tá? Tem hidróxido e óxido de alumínio. Para dissolver o óxido de alumínio e poder transformar o alumínio em metal, a soda cáustica é que dissolve. Tá? Então, a soda cáustica também está naquela frase do economista lá, do Prêmio Nobel da Economia, né? O vigor, a força de uma indústria de base de um país se mede pela quantidade de ácido sulfúrico e soda cáustica, né? Tá? Opa, não é que não? Aqui. E, por incrível que pareça, o enxofre, esse elemento químico enxofre, ele está presente no petróleo. Tá? Aí, lá na refinaria de petróleo, quando é produzido óleo diesel, o que é óleo diesel? Óleo diesel é um combustível usado por caminhões, ônibus, tratores, né? Navios, locomotivas. Aí quando o óleo diesel queima no motor de um caminhão, por exemplo, lá no escapamento do motor lá do caminhão, sai esse gás aqui também, tá? Então, esse bacana aqui, o SO3, assim como esse também, ó, o SO2, são gases poluentes. Mais uma vez, vai lá no Dr. Google depois, com calma, põe lá SO2 e SO3, poluentes atmosféricos. Então, eles são um problema de poluição atmosférica. Por quê? Porque quando esses gases, tanto o SO2 quanto o SO3, quando eles chegam na atmosfera, eles reagem com a umidade do ar, olha lá, reagem com a umidade do ar, produzindo ácidos, principalmente o ácido sulfúrico. Então, a famosa chuva ácida, essa que a gente ouve falar aí, quando tem alguma notícia sobre meio ambiente e tal, a famosa chuva ácida, o principal componente da chuva ácida é esse ácido aqui. É claro, gente, que a chuva ácida, a quantidade de ácido é pequena, né? Não vai ficar chovendo ácido na nossa cabeça e vai desmanchar as pessoas, não. Só que a quantidade é pequena, mas isso ao longo dos anos vai causando dano aos nossos pulmões. Você vai respirando aquilo ali, todo ano respirando aquilo ali, né? Quem mora em cidades grandes, né? São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Nova York, sei lá, Los Angeles, Pequim na China, então, é um problema sério a chuva ácida lá, né? Tá? Ok, gente? Então, o ácido sulfúrico, de todos os ácidos, é o mais importante industrialmente falando, né? E, até uma curiosidade, o principal componente também da chuva ácida, dessa famosa chuva ácida aí, né? Ok? Há outros dois exemplos aqui, ó. O nitroso, olha lá, o nitroso,
Olha lá como é que faz a fórmula dele, ó. Pega esse 3, joga para cá, pega esse 2, joga para cá. Então fica N2O3. Reage com a água, vai dar H2, N2, olha lá, H2, N2, O3 com 1, 4. Olha agora que interessante, hein? Tá? Então, olha aqui os valores, ó, esses valores, ó. Aqui, ó, P, Q, R, P, Q, R, olha lá os valores. Esses são chamados índices PQR do ácido. Olha os índices PQR desse ácido aqui. 2, 2, 4. Estão vendo aqui, gente? 2 do nitrogênio, 3 com mais 1 do oxigênio, 4. 2, 2, 4. Esses índices PQR são todos números pares. Se são números pares, o que a gente vai fazer? A gente vai simplificar. Obrigatoriamente tem que simplificar. Então, 2 para 1, 2 para 1, 4 para 2. Então, a fórmula do ácido nitroso, da mesma coisa, tira a palavra nidrido, coloca a palavra ácido, tá? Esse é o ácido nitroso. Também tem bastante aplicação industrial, né? Mas não na forma de ácido, na forma de nitrito. Nós vamos falar nisso na próxima aula. Olha o outro óxido do nitrogênio aqui, ó. Esse N2O5 aqui, ó. Como é que faz a fórmula? O 5 vem para cá, o 2 vem para cá, tá? De onde que eu tirei esses valores? Mais 3 e mais 5. Gente, eu tirei lá na tabela periódica, tá? Esses valores mais 3 e mais 5. Então, é oso e ico. Oso e ico. Furioso, Frederico. Tá vendo aqui, ó? Menor, maior. 5 vem para cá, 2 para lá. Pode simplificar 2 com 5? Não. Aí reage com água. Fica H2, N2, olha lá, H2, N2, 5 oxigênio com 1, 6. H2, N2, O6. Pode deixar assim? Não. Tem que simplificar. Então fica 1, 1, 3. HNO3. O nome, olha lá, o nome principal continua nítrico, viu? Nítrico. A gente troca a palavra nidrido pela palavra ácido. Pela palavra ácido. Esse ácido aqui também é importante, ó. Esse ácido carbônico aqui, ó, tá? Essa reação que vocês estão vendo aí, só um comentário. O ácido nítrico, gente, esse daqui de cima aqui, ó, também é de larga aplicação industrial, tá? Principalmente na fabricação de explosivos. Fabricação também de fertilizantes por causa do nitrogênio, né? Nitrogênio é um dos principais componentes dos fertilizantes. São 3, né? N, P, K. Qualquer loja de produto agrícola que você for, né? Na loja lá da Purina, em Ouro Preto, lá, qualquer loja de produtos agropecuários, você tem lá os fertilizantes NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Tá? Então, esse ácido aqui, o HNO3, também é usado na fabricação de fertilizantes, né? E esse último exemplo aqui, ele é uma reação do gás carbônico, tá? Aqui nós estamos usando a nomenclatura clássica, né? Anidrido carbônico, com água. Vai dar o ácido carbônico. Essa reação aqui, ela ocorre no nosso sangue. Nós não temos gás carbônico no sangue, né? Principalmente no sangue venoso.
E o nosso sangue não é meio aquoso, o nosso sangue não tem água. Nós somos, inclusive, constituídos por um grande percentual de água, né? Então, essa reação CO2-água, ela ocorre no nosso sangue. A gente tem uma pequena quantidade de ácido carbônico. E também, nas rochas, os chamados carbonatos, quando lá no calcário, na dolomita, né, no calcário dolomítico, quando ocorre a formação de grutas e cavernas, né, o calcário ele é dissolvido pela presença da água da chuva, né? Então vai transformando o carbonato de cálcio, a calcita, que vocês conhecem muito bem, né? E a dolomita, vai transformando em ácido carbônico, que é esse aqui, ele dissolve, ele é líquido. Por isso que as grutas se formam. E aí, quando ele reage de novo com o cálcio, vai formando as estalagmites, né? E as estalactites lá na gruta. Ok, gente? Então, são esses os assuntos de hoje. Os hidróxidos e os... Ah, não dá tempo de falar disso aqui. Opa, peraí. Vamos falar disso aqui? Ou não? Aqui, vamos deixar isso para a aula que vem, que isso aqui é preparatório para o assunto, isso aqui é preparatório para o assunto sais, isso aqui faz parte da introdução aos sais. Então, na próxima aula, do dia 9, nós vamos falar sobre formação de radicais, tá? Formação de radicais a partir da ionização dos ácidos. E já vamos falar dos sais, na próxima aula, que é a última aula. A gente já vai falar aqui, ó. Oh, aqui que bacana, ó. Nós já vamos falar dos sais, que vocês conhecem muito bem também. A maior parte dos minerais, né? As classes minerais são sais, né? Carbonatos, cloretos, olha lá, esse aqui, ó. Halita, né? Sulfetos, olha lá, carbonato aqui, ó, calcita. Então, os minerais, a maior parte, os silicatos, a classe mais importante dos minerais são os silicatos, né? Então, tem vários silicatos, né? Acho que vocês já estudaram isso, né? Acho. Mas se não estudaram, vou estudar ainda, né? Vocês estudam mineralogia, não é não? Então, na próxima aula, gente, a gente retoma daqui, ó. Se quiserem, esse material já está lá na sala do Moodle. Se quiserem, vão lá e dão uma lida, tá? Para chegar na próxima aula já com esse conhecimento, ok? Deixa eu voltar então lá para minha... minha imagem. Tudo bem, gente, com vocês? Alguma pergunta? Algum comentário? Vocês têm aula agora às 11 horas também, né? Eu também tenho. O ideal é se a gente pudesse continuar por mais um tempo, né? E não deixem de assistir o vídeo que está lá, que eu baixei do YouTube, sobre funções químicas, tá? Tem uns vídeos lá também muito bacana. Tem uns professores lá, os caras são especialistas em aula pelo YouTube, né? Os caras são fera, então assiste a aula desses caras também, tá? Desses professores, ok? Então, um abraço para vocês. Até a próxima aula. Vou parar a gravação. Até mais.